Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Alquimia da Vida, trazendo um tema hoje maravilhoso para todo mundo, que é falar sobre autoestima. Vamos entender o que é isso, como que está a nossa autoestima, cada um vai questionar, né, o que tem feito de autocuidado para si mesmo, para estar elevando essa autoestima. Hoje o papo vai ser bem bacana. E para isso eu trouxe uma pessoa muito bacana também, a Ana Paula Rossetti, que ela é terapeuta transpessoal, trabalha com os florais Deus é Luz, fisioterapeuta integrativa, praticante de Barra de Access, terapeuta das rosas, faz um monte de coisa interessante, né, Ana Paula? Tudo bem com você? Tudo bem, Deus. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Ah, imagina. Vai ser o primeiro de muitos, se Deus quiser. E hoje nós temos um tema assim bem interessante para a gente conversar. Mas antes disso eu vou falar sobre os nossos patrocinadores, que é Reidrate, que é uma marca de cosméticos que você vai encontrar em todas as lojas da Drogaria São Paulo. E os florais Deus é Luz, logicamente. Os florais que vão reintegrar o ser com a natureza, trazendo essa vibração da natureza para a gente poder se autocurar, né? Então você encontra os florais no www.floraisdeuseluz.com.br ou no @ do Deus é Luz Oficial. Então vamos começar o nosso papo aqui, né, Ana Paula? Vamos falar um pouquinho para o pessoal entender o que é autoestima, né? Porque cada um tem uma ideia diferente do que é e que não tem muito a ver com estética, né? Simplesmente com visagem. A gente precisa entender assim a essência do que é essa autoestima. Então explica um pouquinho pra gente. Então, eu gosto de o olhar da transpessoal, né? Ele faz a gente ir além, né? Ir além um pouquinho das coisas, não ficar no raso. Então, assim, quando a gente fala de autoestima, a gente fala assim, será que a autoestima é só, eu tenho autoestima, eu faço a minha unha, eu vou no cabeleireiro, eu me cuido? Será que é só isso? Vamos um pouquinho além, né? A gente vem de um inconsciente coletivo, né? Que fala pra gente que se a gente se pôr em primeiro lugar, a gente é egoísta, né? Jesus já disse, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Maravilhoso, certinho. Mas eu percebo que esse a ti mesmo tá ficando um pouco de lado, né? A gente vem daquela coisa de ajudar o outro, de fazer pelo outro, né? Então, a autoestima, para que a gente possa realmente fazer pelo outro, ajudar o outro, as pessoas que a gente ama, a gente tem que estar bem. Com certeza, né? Como que a gente vai fazer uma coisa que a gente não faz para nós, gente, né? Isso mesmo. Eu gosto daquela analogia do avião, né? Então, assim, acabou o oxigênio no avião, caiu as máscaras. Em quem que a gente coloca a máscara primeiro? Na gente ou na criança? Né? Idosos e criança primeiro. Não. Se eu coloco na criança, acaba meu oxigênio, eu não consigo ajudar. Né? Uma analogia muito simples, mas que mostra a importância da gente se nutrir, da gente estar bem, para que eu possa ajudar as pessoas que eu amo, né? Já tem aquela frase de Platão, né, que diz, né? A melhor coisa que a gente pode fazer pelas pessoas que a gente ama é evoluir como ser humano. Lógico. E para que a gente evolua, a gente tem que se cuidar. Estar bem para o outro, né? É muito importante mesmo, né? Muito importante. Então, como que a gente pode transcender um pouquinho e ir além da autoestima mais profundamente? Essa autoestima que a gente quer entender se a gente realmente sente, além de cuidados físicos, né? Autoestima é saber receber. Será que eu sei receber? Então chega alguém e me traz essas flores, né? Um amigo que do nada, não é meu aniversário, não é nenhuma data comemorativa, ele me traz essas flores. Qual é a primeira coisa que no automático eu falo? Não precisava. Quem nunca? Será que não precisava, Quem nunca falava, né? Porque quando eu amo alguém, eu quero agradar alguém, eu presenteio com prazer, por que eu não precisava para mim, né? E você vê que isso é algo que a gente tem que desconstruir, Deus, e da gente. É uma ideia de que a gente está sendo egoísta. Isso veio muito das religiões, né? Dessa cobrança sempre pro outro. E esse olhar para si
foi ficando deturpado, né? Então, as pessoas sentem culpa em se cuidarem. Exato. Se sentem culpa em priorizar, né? A gente quer pôr o nosso nome lá no primeiro da lista, né? Prioriza primeiro o filho, depois o marido, depois o cachorro. Você tá lá no último da lista das prioridades e isso não está correto, né? A gente precisa estar bem, estar saudável, estar feliz, estar pleno para falar o transbordo, para a gente ter o que dar, né? O doar para o próximo. Isto é fato, né? Fato. E não trazer essa culpa de falar, nossa, eu estou tirando um minuto para mim e se sentir culpada por estar fazendo isso, né? Eu estou priorizando comprar alguma coisa que eu desejo e eu não priorizei o filho, ou o marido, ou a mãe, ou alguém, já vem aquela sensação de culpa, né? Então, essa visão distorcida desse autocuidado. Desse autocuidado. Que vem desse sistema que a gente já nasceu, né? A gente já cresceu com esse sistema de que o outro primeiro. Então, indo além, eu observo em mim. Eu sei receber, né? Então, eu digo, quando eu falo assim, é um movimento que a gente tem que desconstruir, porque já nascemos, já crescemos nesse sistema do outro primeiro, né? Esquecemos o a ti mesmo que Jesus trouxe. Então tá. Aí eu vou lá no automático, eu falo, não precisa, aí eu começo a trabalhar em mim, né? Não, beleza, recebo, muito obrigada, né? Agradeço, beleza. Agora eu já aprendi a receber. E aí, segundo passo, será que eu me sinto merecedor? Tá bom, agora eu recebo, eu faço o movimento, não falo que não precisava, mas inconscientemente no meu coração eu recebo, mas não sinto que eu mereço. Então, é sobre Aí por vem- essa culpa, né? Então, essa autopermissão, então a gente tem que se permitir receber, ser merecedor, Ser né? merecedor. Você vê que o movimento é profundo, porque a gente, não, agora eu recebo, mas lá eu tô ainda sentindo falta, não sinto merecimento, né? Então, a gente tem sim que olhar para dentro e ver quais os níveis, né? Como que a autoestima tá em mim? Para que eu possa praticar, né, o autocuidado e ter esse tempo que a Deus citou, eu preciso então saber receber, me sentir merecedor. Beleza, sei receber, me sinto merecedor, já observei, estou evoluindo. Aí vem não sentir culpa. Como você falou, né? Você já era o terceiro passo que eu ia falar, você já... Eu já fui adiantando, foi. mas é que é tão Maravilhoso. lógico, né? Tá ligado uma coisa com a Uma outra, a gente coisa tem com que a outra. perceber, né? Com certeza. Mas é uns passinhos assim pra gente ir se analisando. Aí beleza, eu mereço. Então tá, eu tô lá, cheguei cansada do trabalho, meu filho tá ali, a mãe já tem culpa, né? Mãe tem culpa o tempo Mãe já inteiro. nasce, o bode expiatório de todos os problemas da família é a mãe, né? Parece que a gente tem que estar o tempo inteiro, né, para as crias, para os filhos. Só que o que vale mais, né? Eu me cuidar, eu tirar um tempo para mim e depois estar em qualidade, né? Um tempo de qualidade com meu filho, ou não tirar esse tempo e depois estar nervosa, brigando o tempo inteiro. O quanto pessoa, não só em relação a filho, mas quem vai querer um namorado que tá sempre maltratado, mal cuidado, né? Uma mulher que não faz a unha, o cabelo, sempre reclamando, não estando bem energeticamente também. Se chega perto da pessoa e fala, essa só reclama, tá sempre doente, nunca tá bem, nunca vê o mundo, né? Com esse olhar luminoso, sempre vendo os problemas. Então você passa a ser uma pessoa pesada, uma pessoa chata, uma pessoa que a pessoa não quer estar perto. Então influencia assim relacionamentos, não é só uma questão dos filhos em si, mas no geral, né? E quem que quer depois se tornar no futuro aquele velho chato, aquela pessoa que não estudou, não se priorizou, não se valorizou. Então vai ficar doente, vai ficar desinformado das coisas, vai ficar o chato da família, né? Tem tudo isso. A gente precisa se cuidar para o outro também, né? Não é uma questão de egoísmo. Isso já é uma entrega também, né? Exato. E aí então vem a culpa e aí a gente fala, nossa, tá bom, já mereço, agora... Mas aí lá no fundo eu ainda me culpo, né? Uma culpa inconsciente, né? Então é a gente ter esse olhar para desconstruir essas 3 etapas num lugar mais profundo para que a gente possa realmente dizer que a gente tem autoestima. Eu sempre trago para os alunos também essa questão da autoestima.
que a pessoa, justamente tirar essa ideia de só da imagem que a gente passa, é você se olhar no espelho e falar, nossa, cara, eu te admiro. Né? Você é tudo que eu gostaria de ter numa pessoa. Você conseguiu, você mereceu. Quando é que a gente se sente assim? Quando a gente tem algo a fazer e a gente cumpre e consegue. Então é uma vitória interna, aí você tem orgulho de si mesmo. E aí a gente cai naquela coisa, né? Mas orgulho do quê? Qual é o propósito? O que eu preciso fazer para ir alimentando esse orgulho dentro de mim? Né? Quando a gente tem claro o propósito do que a gente veio fazer nesse mundo, e a gente fala, eu estou no caminho certo, fazendo a coisa certa, né? No direcionamento certo. Então é uma coisa mais além, porque tem muita gente que já tem sucesso profissional e é infeliz. Tem gente que, né, tem uma família linda, mas tem um vazio dentro de si, tem um buraco. E ela não se acha merecedora, ela não se acha que conseguiu fazer aquilo que ela... Né? Não sente orgulho de si mesmo. Autoestima, para mim, eu defino muito isso, né? Que é você se olhar e ter orgulho de você. Agora, não é só porque, né, fez uma tarefinha qualquer do cotidiano, do dia a dia. É aquela plenitude interna mais profunda de falar, nossa, eu sou uma pessoa legal, né? Eu tenho orgulho de quem você é como pessoa, como gente, como indivíduo, né? Com os valores, com as virtudes, com as coisas a nível mais profundo. Aí você pode estar um dia mais feinha, com uma roupinha que não é tão legal, mas você não tira o seu brilho de existência, né? Exato. E eu acho que isso é super importante. Então, vamos dar uma pausa aí, a gente tem uns minutos do nosso patrocinador e aí a gente volta para estar conversando sobre esse tema que tem muito o que falar. Nós trouxemos hoje a linha vermelha do sistema Deus é Luz de Florais. E o que é essa linha vermelha? É a linha de limpeza e de proteção. Então, uma série de produtos aqui que você vai poder utilizar para fazer uma limpeza, um verdadeiro descarrego, tirar cargas negativas, energias negativas, tudo aquilo que você muitas vezes absorve dos ambientes. Tá aqui uma linha inteira para você. E além de fazer a limpeza, vai fazer a proteção. Então tá aqui, tem o sabonete líquido, tem spray, tem o floral, tem os cremes e tem a novidade que é uma floral em vela. Nós vamos falar sobre isso qualquer hora. Então aproveitem essa linha de limpeza e proteção que todo mundo tem que usar, já que o mundo aí fora tá complicado, e o Sistema Deus é Luz trouxe para você, ó, de presente esses produtos. Então, voltando a esse tema maravilhoso, que é falar um pouco sobre a autoestima, né? Eu ia perguntar para você, né? Como é que a gente percebe como está a nossa autoestima? Porque a gente levantou alguns aspectos para a gente avaliar, mas, né, eu falo, bom, eu tô com a minha autoestima assim só porque, não, eu tô com baixa autoestima. Eu ouço muito isso às vezes das pacientes. Ai, minha autoestima tá péssima. Por quê? Porque ela tá uns 5 quilos acima do peso. E isso para ela é autoestima, né? Então o mundo acabou porque ela engordou 4, 5 quilos. Será que é isso? Será que a gente tem que ter esse olhar somente através dessa visão do meu corpo físico, da minha aparência, né? Uma coisa mais assim? Ou a gente tem que fazer um mergulho mais profundo? Como é que a gente sabe se a nossa autoestima tá boa ou não? Porque às vezes isso pode variar com o humor. Muita gente fala, ai, o hormônio, ai, a menopausa, ai, eu tô de TPM. Então, se acha uma porcaria, se acha feia. Então, tem essa variação. Será que a autoestima, ela varia só por causa de uma questão hormonal? Ou isso tem um outro fundo, né? O que tá por trás dessa nossa visão de si mesmo, né? Então, trazendo esse olhar mais profundo sobre a autoestima, né, a gente percebe que muito além do físico, que a gente, como a Deusi acabou de citar, eu tenho baixa autoestima porque eu estou acima do peso. É muito além, né? Então, acho que a gente tem que começar a se perceber nas nossas atitudes, nas escolhas que a gente faz, porque o se sentir merecedor e o saber receber que a gente citou, muitas vezes eu penso que eu sei, mas eu estou fazendo escolhas que me sobrecarregam, que me deixam ansiosa, que me deixam
angustiada, desgastada, né, fadigada, porque eu estou entregando demais para o outro, mas eu nem sei o que eu acho que eu mereço. Eu acho que é uma falta de consciência, isso, e a gente tem que ir atrás de ter a consciência de si mesmo, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que é bom para mim, o que não? O que eu gosto? Porque às vezes você pergunta, mas você gosta do que? Ai, faz tanto tempo que eu não escolho nada para mim, que eu nem sei mais o que eu gosto. Exato. Nem sei que música eu gosto mais. A pessoa está abandonada, né? Então, assim, já não tem mais nem essa conversa com o interno para saber as suas próprias necessidades, né? Necessidades que eu falo não é só físicas, né? Necessidades emocionais, necessidades, né? de carinho, de receber do outro, de relacionamento. Então, como que a gente se analisa, como a gente está se percebendo, é uma percepção interna, né? Como que isso acontece, né? O que a gente deveria fazer para buscar isso? A busca pelo autoconhecimento é fundamental, né? Aí, às vezes a gente fala, é autoconhecimento, fazer curso, não sei o quê. Já virou um padrão chato, né? Parece que virou, né? Todo mundo, tudo é autoconhecimento. Mas se a gente não se conhece, eu compro tudo que os outros querem me vender. Porque eu não sei o que eu quero. Tem pessoas que você pergunta assim, você gosta de maçã? Não sei. Como assim não sabe? Olha, peraí, eu gosto. Se você falar gosto mais ou menos, já é uma resposta. Você já buscou lugares dentro de você e percebe mais ou menos, gosto, não gosto, enfim. Então a gente tem um lugar assim de preguiça também de se olhar. E hoje tem milhões de terapias, né, Deus, e que facilitam o acesso a nós mesmos. Sim, né? E antes mesmo de falar das terapias, que a gente já vai falar, você falou uma coisa que eu achei importantíssimo. O parar para se perceber. Isso exige o tempo. E isso exige que eu me priorize. Às vezes a gente passa horas nesse Instagram, em rede social, aqueles minutos preciosos que você podia estar respirando, tomando um banho mais gostoso e durante, né, uma meditação, uma prática qualquer, ou ficar no sofá só ouvindo uma música, respirando, não fazendo nada, para que você possa ouvir a sua voz interna. Eu acho que a falta de autopriorização leva a gente a não ter contato com a gente mesmo. Então agora vamos ter que marcar um compromisso, um horário no terapeuta, porque a gente se deixou não ter tempo para si mesmo, né? Mas sim, eu acho que quem não consegue fazer, ou não conseguiu até agora, buscar a terapia. Fala um pouquinho da transpessoal, que eu acho super interessante. A delícia da transpessoal é que ela vai além, né? Então, assim, eu sinto que as partes mais difíceis do autoconhecimento são os padrões que estão no nosso inconsciente, né? Já dizia Jung, né? Que sem dúvida. O inconsciente vai mandar na gente, e vou chamar isso de destino, porque são os padrões que vêm, que vomita ali na minha atitude do dia a dia, e eu não sei nem de onde vem. Então, a transpessoal, ela facilita o processo de encontro com você mesmo, né? Ela vai além e ela vê o ser em todos os níveis, do físico ao espiritual. Isso é importantíssimo, né? Porque a gente está tão só na frente do espelho, preocupado com os quilos, com o cabelo, com a roupa que vai vestir. Mas e os outros 7 corpos, os 6 corpos que a gente não enxerga? Como está meu emocional? Como está minha vitalidade, minha energia? Como é que está o meu campo mental? Porque a gente enche a cabeça de lixo, projeta, cocria coisas que a gente não quer para nós. Como está a minha atração espiritual, meu campo eletromagnético? O que eu estou atraindo para a minha vida, para o meu futuro? Tudo isso é importantíssimo. E tem uma terapia que engloba tudo, né? Que a gente possa tá caminhando por todos esses aspectos, é importantíssimo, né? Porque muitas coisas param ali no comportamento, na mente, dali não sai. E às vezes são aspectos que vêm de ancestralidade, né? Então eu posso acessar, às vezes alguma questão espiritual, energética, né? E a transpessoal, ela envolve tudo, né? Eu falo que ela é universalista, tudo inclui, tudo pode ser sagrado, tudo pode ser, né? Então, luz e sombra, a gente vive nessa dança, né? Dualidade, estamos na terceira dimensão, então essa dualidade grita o tempo todo, né? Em todos os aspectos da vida cotidiana da gente, né? Porque querendo ou não, nós somos luz, nós somos energia.
então que é uma coisa fluida, espiritual, nossa consciência está fora do nosso corpo. Nós somos seres semi-encarnados. E uma parte é material, e a gente precisa comer, precisa dormir, precisa ter o nosso dia a dia, trabalhar, ganhar dinheiro, o que é da terra e o que é do espírito. E nós estamos no meio dessa né, o recheio do sanduíche. Então, não é fácil, né? Não é fácil. Mas tem um desafio maravilhoso, né? Divina escola da vida, né? Quando a gente vê, né, a beleza da gente acolher nossas sombras, né? Que não é fácil, vai doer, às vezes ela é difícil de olhar, mas quando você traz a potência do sagrado, que a sua sombra pode ser também, né, para nossa evolução. Sim. Então a transpessoalidade é isso, eu amo porque vê a gente inteiro, de todas as faces, e inclui tudo. Inclui tudo. Exclui. Não, e um outro aspecto, você falou também essa questão do limite, né? Tudo que a gente trabalha, o eu e o outro, tem a ver com essa questão do nosso limite. Eu falo para os alunos, né? O espaço de existir. Eu preciso criar em mim um espaço de existência, que é exatamente aquele espaço onde eu posso ser eu mesmo, eu posso falar o que eu sinto, posso falar o que eu penso, agir de acordo com meus valores pessoais. E a hora que a pressão externa começa, né, qual é esse limite? Eu nem vou invadir o outro, o espaço do outro, mas também não posso que o outro me invada. Então, a hora que eu tiro, né, a prioridade de mim, é porque o outro, de alguma forma, está tendo a prioridade. Eu vou diminuindo, encolhendo o meu espaço de existir. A hora que eu estou numa relação que eu não posso ser eu mesmo, eu não posso falar, porque é uma relação abusiva, e eu vou também me diminuindo, já vai trabalhando isso. A hora que, né, o meu social, os valores, as questões, muitas vezes que a gente traz de família e tudo, eu também não posso isso, não posso aquilo é proibido, e a gente vai se reduzindo esse espaço de existência. E isso tem a ver com esse empoderamento de si, essa força pessoal, que vai refletir diretamente na questão da autoestima, né? Então, essa autopriorização. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, ter realmente um olhar mais abrangente, mais aberto, enfocar em todas essas áreas, né, da nossa existência, em primeiro lugar, e daquilo que a gente coloca no mundo, né? Nosso dia a dia, nossa vida, o tema que for, seja na família, seja no relacionamento, seja no trabalho profissional. Quem é essa persona, né? Quem é esse eu aí que vai se apresentar para o mundo e vai ter o seu espaço de existência nesse mundo que nós estamos agora. É isso aí. É bem isso. Às vezes parece uma coisinha fácil, né? Mas é meio complexo. Meu professor de psicanálise sempre falava, né? A gente não tem que estudar o complexo. O ser humano é complexo, né? A gente tem que trazer todas essas possibilidades, todas essas influências, tudo aquilo que a gente tem que somar, fazer uma sopa, uma salada para poder entender, né? E ser feliz, ser pleno, realizar, fazer as coisas que a gente precisa fazer nessa vida. Então, Ana Paula, fala pra gente como que o público vai poder encontrar você para fazer terapia transpessoal, conhecer você, tirar dúvidas sobre o que a gente falou. Bom, atualmente eu atendo em Indaiatuba, cidade que eu moro, né? Eu atendo a terapia transpessoal individual e em vivências também. A gente faz em grupo também. Que legal. Quer morar ali pela região, né? Campinas, Jundiaí, Sorocaba, tudo que é ali pertinho. Salto, onde a gente tem um laboratório, tudo pertinho. E dá o seu arroba para eles, então. @Paola_terapeuta transpessoal, tudo junto. Então foi um prazer ter você aqui, Ana Paula. Vamos conversar bastante. E vocês também, espero vocês no @Deusemantovani ou no @Deuseluz Oficial. Perguntas, sugestões, dúvidas sobre a nossa alquimia da vida.